Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós daremos continuidade na exposição da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2, hoje, verso 17 ao verso 20. Peço que você acompanhe comigo a leitura da palavra do nosso Deus, que diz assim: Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, e ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa alegria e a nossa glória. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai santo e bendito, privilégio, Senhor, de estarmos aqui juntos, reunidos em Teu nome. Senhor, obrigado, Pai, por este momento de leitura da Tua palavra, mas também pelos demais, pelas músicas que cantamos ao Senhor, pelas orações que foram apresentadas diante de Ti. Obrigado por este ajuntamento santo, Senhor. Pai querido, neste momento de leitura e exposição da Tua palavra, nós pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento. Ajuda-nos, Senhor, a tirarmos as distrações que nos atrapalham, ó Deus, para darmos ouvidos à Tua voz, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, te louvamos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, nós estamos vivendo num período onde a tecnologia tem trazido a nós uma sensação de proximidade. E, de uma forma, isso é verdade. Nós podemos falar com pessoas que estão distantes, né? Através do telefone, através de mensagens, chamadas de voz ou até mesmo chamadas de vídeo. Isso traz uma sensação de proximidade. Mas o contrário também é real. Ainda que tenhamos a sensação de estarmos próximos e unidos, nós, por vezes, podemos estar conectados, mas também sozinhos. Vocês já notaram isso? Às vezes nós falamos com muitas pessoas por mensagens durante o dia, mas ao mesmo tempo nós carregamos um sentimento de solidão e tristeza por nós não caminharmos com as pessoas. Você já sentiu isso? Hoje nós temos as redes sociais e os jovens estão acostumados com o Instagram, né? E aí você posta uma foto, você clica no botãozinho lá de curtir, você comenta a foto de alguém, né? E isso cria uma sensação de proximidade, de vínculo, de laço. Mas a realidade é que os relacionamentos estão mais superficiais do que antes. A tecnologia tem criado em nós uma sensação de comunhão, mas na realidade o que temos são comunhões ou uma falsa comunhão, uma comunhão limitada. Nós acabamos não vivendo pela internet aquilo que a palavra de Deus nos chama a viver uns com os outros. Esta comunhão tão preciosa que temos uns para com os outros. E o texto que lemos fala justamente sobre esta comunhão e sobre como nós podemos lidar com essa comunhão, como devemos encarar a comunhão. Não só o telefone, né, o WhatsApp, o Instagram, mas outras ferramentas também do dia a dia também trazem essa percepção. Por vezes nós desprezamos o privilégio que temos de adorarmos ao Senhor aqui, em comunhão. Não é isso? Olha, a internet ela veio trazer um benefício para nós, é verdade, se usada de uma forma correta. Nós podemos acessar lá o YouTube, não é? As igrejas hoje em dia, a maioria, muitas delas, têm lá o seu canal no YouTube. E você pode acompanhar
o culto, não é pela internet, o culto online. Isso é muito bom para aqueles que não podem estar presentes, né? Aqueles que têm limitações, dificuldades. Mas para aqueles que podem, por vezes isso causa um comodismo. E as pessoas acabam criando uma falsa sensação de adoração. Sendo que a adoração bíblica é uma adoração feita coletivamente, que decorre desta comunhão que temos de uns para com os outros. O culto agradável ao Senhor é isso que nós estamos fazendo nesta noite. Saindo das nossas casas, dos nossos lares e vindo até a igreja cultuar ao nosso Deus com o povo de Deus, com os nossos irmãos. É assim que Deus espera que nós o adoremos. Não em nossas casas, no conforto do lar, tá vendo? A tecnologia veio para trazer um benefício, mas às vezes nós usamos este benefício de uma forma errada. Aquilo que era para abençoar, às vezes tem atrapalhado a nossa comunhão. O problema não está na ferramenta. O problema está em como nós usamos a ferramenta. O problema está sempre em nós. Porque nós, às vezes, não valorizamos o que temos. O nosso coração prefere conforto do que compromisso. Prefere distância do que envolvimento. Prefere isolamento do que um amor que doa, que dá, que oferece. Muito mais cômodo, não é, para nós não dedicarmos esforços em benefício do outro. Ficarmos acomodados com a nossa vida de apenas receber, de ganhar, de consumir, do que de oferecer. Mas veja que o Evangelho confronta tudo isso. Cristo não nos amou de longe, mas de perto. Ele não quer que nós tenhamos um relacionamento limitado e afastado e condicionado ao nosso conforto. Ele tem um relacionamento sincero, real, vivo, uma comunhão verdadeira conosco. Ele se aproximou, este Deus eterno, em Cristo, se fez presente em nossas vidas. E Ele é um Deus presente em nossas vidas. Ele entrou na história, Ele nos reuniu como um povo do Senhor, para vivermos juntos. Nós deveríamos valorizar mais esta comunhão que temos. E Paulo vai nos apresentar algumas características desta comunhão. Nós somos chamados, nós temos o dever de viver em comunhão com os nossos irmãos. Paulo vai falar um pouco mais dela. Em primeiro lugar, meus irmãos, Paulo fala que nós devemos desejar a comunhão. Nós devemos desejar comunhão. Veja no verso 17. Vocês se lembram bem, Paulo esteve com os tessalonicenses, com estes irmãos lá da cidade de Tessalônica. Paulo teve que se afastar devido à perseguição. Num outro momento, Paulo enviou Timóteo para ver a real condição daqueles irmãos. Depois que Timóteo retorna para junto de Paulo, Timóteo apresenta as características, as lutas ou as coisas boas que aqueles irmãos estavam vivendo. E então, como resposta, Paulo envia uma carta para estes irmãos, para instruí-los. Nós já vimos que Paulo havia apresentado aos irmãos e chamado os irmãos à memória aquilo que eles haviam vivido anteriormente. Como Paulo viveu, né? Paulo e Silas viveram ali, no período em que eles estiveram ali. E agora, Paulo, ele encerra o capítulo 2 do nosso texto, da nossa carta, falando de um desejo sincero que ele tinha de estar novamente com eles. Paulo não estava satisfeito em viver longe, separado daqueles irmãos. Paulo queria estar perto. E ele demonstra este desejo com estas palavras que ele usou. Ele diz: ora, irmãos, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença,
Olha a palavra que Paulo escolhe para falar do desejo que ele tinha de estar próximo daqueles irmãos. Ele diz: meus irmãos, nós nos sentimos como orfanados. Tem aquela ideia de que daqueles que foram arrancados à força do meio deles e levados para outro lugar. Era assim que eles se sentiam. Eles foram tirados do lugar deles. Eles foram tirados da família deles. E ele desejava retornar a esta comunhão preciosa. Paulo ainda continua falando sobre o seu desejo, quando no final do verso 17 ele diz: com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Ele desejava genuinamente estar junto daqueles irmãos. Ele queria estar lá, ele queria viver próximo daqueles irmãos. Pense, por exemplo, no nosso cotidiano e como nós lidamos com o desejar em estar junto de outros. Geralmente nós, quando recebemos um convite para ter um tempo de comunhão com outra pessoa, nós avaliamos muito bem, não é? Mas para pensar no tipo de comunhão, não aqui, mas quero dar um exemplo de fora. Vamos pensar num familiar seu, num parente distante, que te chama para ir almoçar na casa dele, e aí você começa a avaliar: olha, eu nem me dou muito bem com aquele familiar. Olha, ele tem problemas, eu não tenho tanto vínculo, eu não tenho prazer. A minha tia nem cozinha tão bem assim. Quando nós recebemos um convite, nós não avaliamos isso? Olha, o que eu vou ganhar? O que eu vou receber? E aí nós pensamos: quanto tempo eu vou levar para chegar lá? Será que é longe? Será que é perto? É este cálculo que nós fazemos. Será que é vantajoso ou não é? Será que vai ser dispendioso financeiramente? Porque nós estamos preocupados conosco. O nosso desejo é condicionado ao meu bem-estar, não no bem-estar do outro. Eu desejo coisas, eu desejo ter comunhão, desde que essa comunhão gere em mim benefício, ou que ela traga para mim algo de bom. Senão eu não quero. Mas não é esse tipo de comunhão que Paulo tem em mente, meus irmãos. Pelo contrário, o que Paulo quer é servir. Por que Paulo quer estar próximo daqueles irmãos? Para servir. De uma forma muito intencional. Para servi-los, ajudá-los, discipulá-los. Olha o que ele fala lá em Romanos capítulo 1, verso 11 e 12. Ele fala algo muito parecido. Abra comigo em Romanos 1, 11 e 12. Eu acompanho a leitura, se for projetado para nós. Romanos 1, 11 a 12. Paulo escreveu aos Romanos dizendo o seguinte: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, da vossa e minha. O desejo de Paulo de estar junto dos irmãos e das igrejas que ele passou não era receber. O objetivo principal de Paulo era servir. Era por isso que Paulo desejava ter comunhão com aqueles irmãos. É claro que Paulo reconhece que havia uma troca, não é? Ele ia abençoar e seria abençoado. Mas o principal desejo que movia o seu coração era servir. E com os Tessalonicenses era a mesma coisa. E você? Como você encara a comunhão que Deus te deu com o povo de Deus? Deus, ele sendo um Deus de comunhão, ele nos chama, nos aproxima, nos coloca num relacionamento. Ele nos coloca numa família da fé. Mas como é que você se relaciona com os seus familiares? Qual é o seu desejo de estar junto com seus irmãos? Deseja receber? É porque o irmão cozinha bem, ou a irmã cozinha bem? É porque fulano me dá algo,
ou eu recebo algo, não. A nossa maior motivação, o nosso maior desejo de estarmos juntos é servir. Como é que eu posso servir ao meu irmão? Isso deve ser algo intencional de parte de nós. De forma intencional. Como eu posso servir aquele irmão? Olha a oportunidade que Deus te deu de ministrar na vida do seu irmão. Ser uma bênção na vida do seu irmão. Mas você não faz uso muitas vezes disso. Você ou não entende o aspecto de servir ao estar junto, você apenas veio receber, ou você não tem prazer em estar junto com seus irmãos. Para você, a vida da igreja é apenas no domingo. Eu venho à igreja, fiz a minha parte e acabou. E a vida do povo de Deus é uma vida de comunhão, e deve ser assim. Nós devemos viver a vida uns dos outros. Devemos desejar isso. E de forma intencional, você deve desejar ser uma bênção na vida das pessoas. Onde é que eu posso ser útil? Como é que eu posso abençoar a vida daquele que está do meu lado? Aquele que é meu irmão. Nós devemos pensar desta forma. O que tem tirado o seu desejo de estar junto com o povo de Deus? O que tem tirado o seu desejo de estar junto com o povo de Deus? Será que é o conforto? Ah, pastor, mas eu fico no meu sofá confortável, ligo a televisão e ouço o culto pela internet. Ou, pastor, eu trabalho, eu quero ter um tempinho de descanso para ver o jogo de futebol. Eu gosto de futebol também. E vocês sabem, né? Eu já falei isso de manhã. Mas há tempo para tudo, meus irmãos. Futebol não é prioridade. Lazer não é prioridade. Muitos irmãos carecem do nosso auxílio, do nosso apoio. Mas nós, às vezes, estamos preocupados e damos prioridade a coisas que devem ser secundárias e não prioritárias. Quando Cristo voltar, o que você vai apresentar para Ele? Senhor, eu vi tantos jogos do meu time. Ou você vai falar, Senhor, eu me esforcei, me dediquei para abençoar o meu irmão. O que você acha que Deus espera de você como servo? Às vezes nós estamos comprometidos com o conforto, comigo, com o meu bem-estar. O que atrapalha a sua comunhão? As mágoas não resolvidas? São os problemas? Tive uma decepção, não é fácil. Tive um problema. Isso não deve afastar o seu desejo, ou tirar de você o desejo de ter comunhão com os outros. Ou então pode ser uma prioridade invertida, né? Pastor, minha vida é muito corrida. Eu não tenho tempo para fazer as coisas. Eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Não tenho tempo para ver e ter um olhar atento para aqueles que precisam de mim. Eu não tenho tempo, pastor. Tenho responsabilidade. Tenho que cuidar do trabalho, do meu corpo, da minha saúde, da minha família. E pronto, acabou. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Irmão, minha irmã, a maneira como você gasta o seu tempo mostra quem é o seu Deus, quem você ama. Se você ama o dinheiro, você vai dedicar todo o tempo da sua vida procurando dinheiro. Trabalhar. Se você ama a sua família mais que tudo, você vai dedicar tempo à sua família. Como é que você administra o seu tempo? Se você ama a igreja, você vai dedicar tempo à igreja. Se você ama o Senhor, você vai demonstrar isso com a sua vida. A maneira como você administra o tempo. O problema não é que nós temos menos tempo ou mais tempo. Tempo é tempo. 24 horas tem um dia. Um dia tem 24 horas. Mas é a maneira como você administra o seu tempo. Essa é a questão. O que tem tirado seu desejo de estar com o povo de Deus? O que tem tomado seus pensamentos durante a semana? Você tem desejos de abençoar as pessoas, de estar junto com as pessoas para abençoar as pessoas? Ou os seus desejos são apenas egoístas? Seja intencional. Seja intencional. O que eu quero dizer com isso? Pense como você pode ser bênção na vida das pessoas. Tenha desejo por isso. É isso que Deus espera de você. Você, para os mais jovens,
Você se anima mais em estar com seus amigos na escola do que em estar na igreja com seus irmãos? O que você gosta mais? Estar na escola com os amigos lá de fora ou de estar com o Senhor ou com o povo de Deus? Qual é o seu maior desejo? Deus espera que você tenha alegria, e a sua alegria maior de estar aqui com o povo de Deus. Não apenas na igreja, mas fora também. Seus amigos na igreja, os seus irmãos, devem ser os seus melhores amigos. Os melhores amigos. Eles devem se preocupar com você e vocês com eles. Tudo isso está baseado em Cristo. Cristo agiu assim conosco. Ele desejou, e Deus na eternidade, Ele quis se aproximar de nós. Nós temos comunhão com Deus porque Ele teve iniciativa, Ele teve intencionalidade em viver uma vida conosco. Isso deve nos motivar também a vivermos uma vida de uns para com os outros, de uma forma intencional. Mas Paulo não apenas desejou estar com os irmãos, mas ele se esforçou. Esse é o segundo ponto do nosso sermão. Paulo também se esforçou. Ainda no verso 17 ele diz o seguinte: porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. 18. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Paulo e os missionários Paulo e Silas quiseram estar lá em Tessalônica novamente, mas Paulo diz que Satanás lhe barrou o caminho. Ele foi impedido. Paulo ele se esforçou, e aqui está a lição. Paulo ele tentou de várias maneiras estar com eles, mas foi impedido. Ele reconheceu isso. Ele se empenhou, mas de alguma maneira houve oposição. Ele não pôde estar lá. Então isso não deixa claro para nós o que Satanás fez para que isso acontecesse. Talvez Paulo tinha em mente ali a perseguição que havia naquela cidade. Se Paulo voltasse para Tessalônica, certamente ele seria morto. Talvez Paulo tinha outras demandas, talvez uma doença que o impediu de estar lá. Nós não sabemos exatamente o que é, mas o que sabemos é que Paulo foi impedido. Ele enfrentou uma oposição de Satanás para não estar lá com aqueles irmãos. O que isso quer dizer, pastor? Que significa que Satanás tem todo o poder para atrapalhar os planos do Senhor? Não. Não é isso que eu quero dizer. Você sabe muito bem que Deus é soberano. Satanás é criatura, não é? É um anjo caído. O Senhor tem todo o domínio sobre céus e a terra, sobre todas as coisas criadas. Ele tem uma vontade eterna que está sendo aplicada no tempo. Nada pode fugir do controle do Senhor e do plano de Deus. Mas o que nós não podemos desprezar é que existem oposições que tentam nos atrapalhar na caminhada da fé. Principalmente quando nós nos esforçamos para promover o reino de Deus. É isso que Paulo estava fazendo. Ele queria pregar, ele queria discipular, ele queria servir. E essa é uma realidade espiritual. Nós enfrentamos lutas, nós vivemos numa batalha espiritual. Porém, Deus tem todo o controle. Deus continua reinando de uma forma suprema, soberana e transformando o mal em bem. Ainda que Paulo não pudesse ir até eles, certamente Deus usou tudo isso para o bem. Essa é a nossa esperança. Esta é a nossa certeza que a palavra de Deus nos dá. Satanás não tem todo o poder assim. Não há uma guerra entre iguais. E é uma guerra vencida. Porém, ele tem um certo tipo de poder limitado para nos atrapalhar. Veja só, meus irmãos. Paulo ele se esforçou para estar com aqueles irmãos. Quando alguém quer ter um amigo e desenvolver uma amizade, é necessário que haja esforço, não é assim?
A amizade não é construída de uma forma automática ou sem atitudes reais de cuidado, de aproximação, de vínculo. Não é assim. Na vida é assim. Quando nós queremos desenvolver uma comunhão com alguém, é necessário que haja atitudes, esforço para que isso aconteça. Mas veja, quando alguém quer ter esse tipo de relacionamento, ele manda uma mensagem, ele chama a pessoa para conversar, ele se encontra, ele tem momentos juntos, e é assim que é feito a comunhão, através de envolvimento. Ela exige iniciativa, humildade, perseverança. Nós, meus irmãos, já temos uma comunhão preciosa. Nós não vamos construir uma comunhão uns com os outros, nós já temos. Mas a própria palavra de Deus nos diz que nós precisamos nos esforçar para preservar esta unidade. Nós já temos um vínculo, nós já temos um vínculo familiar, mas nós somos chamados para nos esforçarmos. Efésios capítulo 4, verso de 1 a 6, eu quero ler com vocês. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, os Efésios, ele escreveu algo muito parecido. Ele escreveu, e assim diz a palavra do Senhor. Efésios 4, verso 1 ao verso 6. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Um esforço diligente para preservar a unidade. Nós temos o dever de nos esforçarmos para preservarmos este vínculo. O que você tem feito? O que você tem feito para preservar este vínculo? Como você tem demonstrado cuidado para com o outro de uma forma ativa? Nós devemos nos esforçar para vivermos isso. Para preservarmos esta comunhão de uma forma ativa. Você tem vivido a vida da igreja, a vida dos seus irmãos? Meus queridos, a igreja, ela oferece muitos momentos para que você faça isso. Pensando de uma forma coletiva. Nós temos os cultos aos domingos, as atividades nos domingos. Culto público, EBD pela manhã. Nós temos o estudo bíblico às quartas. Mas nós temos também, de terça-feira, as reuniões de oração. E além de buscarmos a presença do Senhor, que é maravilhoso, e fazermos isso juntos, é uma forma para que você sirva os seus irmãos. Não é maravilhoso as portas que nós temos abertas para conhecer mais os nossos irmãos? Quem participa dos grupos de oração sabe como nós somos abençoados, mas também temos oportunidade de abençoar outros. De conhecer mais um ao outro. De ouvir mais o outro. De conhecer as lutas, as preocupações uns dos outros. Mas por vezes você não se importa com isso. Você olha para isso e fala, o que eu vou ganhar indo lá? Muito trabalhoso. Minha vida é tão corrida. Eu chego no trabalho tarde. Eu não posso. O meio de você se esforçar
E conhecer o seu irmão é participando da vida da igreja, da vida do povo de Deus. Conhecendo mais o seu irmão, vivendo mais a vida do seu irmão, de forma intencional, para ser uma bênção na vida dele ou dela. Aproveite estes momentos que a igreja oferece, mas também, de uma forma muito mais particular, tenha momentos intencionais juntos. Se esforce para isso. Não receber gente em casa dá trabalho, é verdade. Às vezes você tem que gastar dinheiro para receber alguém em casa. Às vezes você tem que preparar a casa, arrumando, colocando as coisas em ordem. Dá trabalho. Mas é um meio para você abençoar a vida do seu irmão. Receba mais pessoas na sua casa. Abra as portas da sua casa para que lá você possa cuidar uns dos outros. A nossa igreja, pela graça de Deus, nós hoje estamos comemorando o Dia da Mulher Presbiteriana. E louvado seja Deus pela vida das nossas mulheres. Porque tem se dedicado, tem entendido realmente isso. Que a nossa comunhão deve servir para abençoar, para servir umas às outras. Mas não só as outras, não só as mulheres, mas os homens são abençoados também. Este é o sentido da comunhão. Ser bênção. O que nós temos de mais precioso aqui da igreja não é a estrutura, não é a qualidade da luz, do som. Isso é muito bom, nós temos tudo isso. Mas o que nós temos de mais precioso aqui é a comunhão. Se nós tivéssemos que nos reunirmos num lugar, numa tenda, seria maravilhoso, porque teria comunhão. Se nós tivéssemos que nos reunir, talvez, na praça, o maior tesouro é a comunhão. São pessoas. Não são coisas. Não são coisas. E precisamos cuidar uns dos outros. E nos esforçarmos para isso. Pare de olhar para você. Pare de olhar no que eu vou ganhar, no esforço que eu vou ter. Se dedique, sirva. Tenha comunhão de forma intencional. Faça uso de tudo que a igreja oferece, mas também abra e tenha tempos, um momento também de comunhão com seus irmãos, de uma forma bem mais particular. Faça isso. Jovens, os adolescentes, quando é que você participa aí da programação da UPA, da UMP? Quando é que você tem participado? Quando lhe é conveniente? Hoje eu quero. Hoje eu não quero. Hoje eu estou cansado. Hoje eu vou ficar em casa jogando um joguinho. Você não está entendendo o valor que isso tem. Não é só uma atividade em si, não é só um divertimento, um lazer, um entretenimento. É comunhão. É estreitar laços para abençoar. Faça uso. Aproveite esses momentos. Participe, viva a vida das sociedades internas. UPA, o MP, o CP, o PH. O PH não é só um momento de, olha, vamos comer churrasco, né? Não é isso? Ao PH faz churrasco, então eu vou. Né? O PH tem carne, eu vou. Não, o que nós temos de mais precioso é a comunhão, o estarmos juntos. E pode ser com churrasco também, né? Mas pode ser também com algo simples, com um chazinho, né? Com uma água. Louvado seja Deus por isso. Nós devemos valorizar a comunhão que temos. Cristo também se esforçou para nos dar esta comunhão. Ele teve uma obra a cumprir, você sabe muito bem. Cristo teve que vir ao mundo, cumprir com o seu ministério, se entregar naquela cruz, ter o seu sangue derramado. Esforço para te dar comunhão. Mas você não quer se esforçar para ter comunhão com seu irmão. A base da nossa comunhão está em Cristo, que Ele fez. Em terceiro lugar, Paulo fala de uma recompensa. Verso 19 ao verso 20.
a recompensa da comunhão. Ele diz: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Nossa alegria. Esse é o resultado da comunhão, a recompensa que Paulo teria. E veja, Paulo está falando de um momento onde Cristo iria voltar, ou ele aguarda este momento, e Paulo está falando de algo futuro. Eu aguardo o momento em que Cristo irá voltar, e então vocês serão a nossa coroa. A coroa tem aquela ideia do vencedor do embate, né? Do vencedor dos jogos. Você se lembra das coroas, aquelas coroas de folhas, né? Que lá no passado eles davam ao vencedor das provas, lá nas Olimpíadas, no passado, há muito tempo atrás, aquelas coroas de louros, né? Os louros, né, da vitória, até onde vem a expressão. Paulo está dizendo que aqueles homens, aqueles irmãos, seriam esta coroa deles quando Cristo voltar. A ideia é que o ministério de Paulo e Silas não fosse um ministério infrutífero. O que ele está dizendo? Olha, eles trabalharam, eles se esforçaram para ter comunhão, eles tiveram vontade, eles amaram aquele povo, e no poder de Deus, vocês sabem bem, nós já vimos isso, aqueles homens se converteram ao Evangelho, e eles seriam apresentados por Paulo e os missionários como a coroa deles. Paulo não está dizendo, olha, eu vou chegar diante de Cristo e me exaltar, falar, Senhor, olha como eu trabalhei para o Senhor. Olha o que eu realizei, olha quantos homens eu levei para Cristo. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que o resultado do trabalho dele, o esforço que ele teve, não foi em vão. O trabalho produziu efeitos na vida daqueles homens. E o resultado, o retorno, não é? O benefício que ele teria quando Cristo voltasse. Quando Cristo voltar é que eu receberei o quê? O prêmio, a coroa, o benefício do meu esforço, da minha dedicação. Esta é a minha recompensa. É como Paulo falou aos Filipenses capítulo 2, 14 a 16. Ele disse o seguinte: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. É isso que Paulo está preocupado. Não está querendo falar o número. Quantos? Quantos foram convertidos? Quantos nós levamos a Cristo? O que nós fizemos? Vamos fazer uma lista, um relatório do que eu fiz. Não. Ele está falando, Senhor, nós servimos ao Senhor e isso não foi em vão. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós vemos os frutos. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Não a nós, Senhor, mas nós não corremos em vão. Nós trabalhamos e fizemos para o Senhor, não para nós. Não para nós. Eles não tinham que se gloriar. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 15, 17 a 19, ele diz o seguinte: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Paulo diz, eu me glorio em Cristo, pela obra que eu tenho realizado. Não eu, Senhor, mas a Ti toda a honra e toda a glória. Paulo não tem nenhum momento de interesse de falar assim, olha, os louros do meu trabalho, né? Paulo não tem, ele não se apresenta diante de Deus assim. Mas ele espera, no momento em que Cristo voltar, que
eles possam ver os frutos do trabalho deles. Não foi em vão. Não foi em vão. Um exemplo são os pais que criam os filhos na esperança de que eles deem frutos. Né? Pai, a mãe educa, ensina, disciplina, né? Faz o seu papel. E a expectativa do pai e da mãe é que isso não seja em vão. É isso que Paulo tem em mente. É assim que ele vê aqueles irmãos, como filhos espirituais. E isso traria a sua recompensa. A recompensa está no Senhor. A recompensa não está neles, não está no resultado em si, mas está em Deus. Vejam, meus irmãos, eu gostaria que vocês pensassem mais sobre isso. Você tem investido em pessoas? Você tem investido em pessoas? Tem se dedicado em discipular, em cuidar, em investir tempo, esforço para o crescimento, para o desenvolvimento das pessoas? Ou vocês têm gastado mais o tempo de vocês com projetos pessoais, com realizações? Vou dizer uma coisa para vocês, vale a pena investir em pessoas. E não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Quando Cristo voltar, nós poderemos pensar como o próprio apóstolo Paulo. Quando Cristo voltar, nós veremos os louros. Como? No que nós iremos receber em troca? Não, nas pessoas que nós abençoamos. A nossa recompensa também não está aqui. Quando Cristo voltar, Ele será a nossa recompensa. Paulo está comprometido com Cristo, está preocupado com o que Cristo vai pensar, como Cristo vai recebê-lo. Não como os homens irão olhar. A sua recompensa não está aqui. Aqui é tempo de injustiça, lugar de pecado. A nossa recompensa está no Senhor. Talvez você tenha trabalhado, investido na vida de alguém, sim, mas ninguém viu e nem precisa ver. Continue. A sua recompensa está no Senhor. Talvez você tenha servido e ninguém tenha reconhecido o que você tem feito. Você não precisa se abater. Sua recompensa não está em homens, está no Senhor. Essa deve ser a nossa perspectiva, assim como foi a perspectiva de Paulo. Mas Paulo realmente tinha um compromisso com a comunhão, com o cuidado em abençoar a vida dos outros. Pense nisso. Como você pode ser uma bênção na vida de outra pessoa? Se esforce para viver assim. E saiba que a recompensa virá do Senhor. Jovens, você tem sido influência positiva, uma influência positiva espiritualmente. Seus colegas de turma, seus amigos que não são aqui da igreja, você tem influenciado positivamente. Olha que grande privilégio você tem. Quando Cristo voltar, você poderá ver os frutos, o resultado do seu esforço. Talvez aqui você nem veja, né? Eu já dei esse exemplo há algum tempo atrás dos professores de escola dominical, né? De semear, nós semeamos para a criança na expectativa de que ela aprenda, que ela realmente creia no Senhor, para que ela professe a fé. Mas às vezes nós nem vamos ver os frutos disso. Talvez essa criança vai se mudar para um outro lugar, você não vai ter mais notícias dela. Mas se assim for da vontade do Senhor, Ele vai transformar. Aquela palavra vai ser aplicada à vida delas. Então continuem firmes. Continuem firmes. O resultado não vai ser aqui. Nós não precisamos de resultados aqui. Olhem para o Senhor. Que privilégio que vocês têm de servir a Deus. E o nosso tesouro está no Senhor, não está aqui. Para concluir, chamado à comunhão, às vezes é pesado para nós. Nosso coração quer isolamento, quer distanciamento. A nossa carne prefere conforto.
fazer coisas que nos dão prazer, que são fáceis para nós. O nosso orgulho, por vezes, nos afasta das pessoas por conta de conflitos e coisas que experiências negativas que nós vivemos uns com os outros. Mas Cristo fez exatamente o oposto. Ele não nos amou de longe. Nós éramos ofensores do Senhor. Ele não nos serviu de forma superficial, uma vida superficial. Ele realmente nos serviu. Ele não desistiu quando era difícil. Ele cumpriu com a sua missão. Ele entrou na história, nos chamou para perto, nos uniu em um corpo e nos ensina a viver como uma família. E é olhando para Ele que nós devemos preservar esta comunhão. Olhando para Cristo, nós devemos responder ao Evangelho. A comunhão e o viver em comunhão é uma resposta ao Evangelho. É uma resposta a algo que nós recebemos. Nós já recebemos. Agora viva. Você já recebeu. Faça. É isso que Deus espera de nós. Cristo se entregou por nós. Agora nós devemos nos entregar uns pelos outros. Esta é a mensagem que o Senhor tem a nós. Como? Desejando ter comunhão, se esforçando para viver em comunhão e esperando a recompensa, não aqui, mas no Senhor. Que Deus assim nos ajude, que Deus nos abençoe.